A obra do Papa Pio XI avisava contra os males do comunismo com propriedade, e foi por isso que a mídia fez questão de esquecer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Copo Amarelo 54, revisado por Amazônia Livre, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. A figura do Papa no catolicismo romano desempenha um papel basilar desde os seus primórdios, começando com São Pedro, que recebeu de Jesus Cristo a incumbência de ser o primeiro deles e disseminar as boas novas no âmago do Império Romano. Desde então, ao todo, 266 homens já receberam o título de Papa, que, segundo a fé católica romana, seria o sumo representante da Igreja. Cada Papa possui incontáveis histórias associadas tanto à sua pessoa quanto ao seu período de governo. Muitos livros e filmes contam histórias ligadas aos Papas, às vezes com forte caráter documental, às vezes de pura retórica. Mas não nos enganemos, nenhum Papa é santo, não pelo menos enquanto vive. O entendimento é que ele pode ter opiniões tão equivocadas e absurdas como qualquer um numa conversa de bar. Mas uma das formas mais interessantes de aprender sobre as ideias de cada um dos papas é estudando as suas encíclicas. Originalmente, as encíclicas eram cartas enviadas por eles para bispos e padres com o intuito de os orientar, mas com o tempo acabaram também se tornando a manifestação de suas respectivas interpretações sobre a forma como os acontecimentos mundiais se dão e assim manifestando sua visão de mundo. Embora a Bíblia e o magistério da Igreja sejam o que importa para os católicos romanos, não podemos ignorar o fato de que os papas são seres humanos carregados de pensamentos e ideologias particulares. Dentre as centenas de encíclicas papais que existem, algumas acabam tendo alto teor ideológico e, caso tivessem tido mais destaque, poderiam ter pavimentado um futuro diferente. Nesse cenário, um papa em específico merece destaque. Nascido em 31 de maio de 1857 em Desio, Itália, Ambródio Damiano Achille Ratti se tornou o Papa Pio XI, o 259º Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Seu mandato foi de 6 de fevereiro de 1922 até 10 de fevereiro de 1939. Pio XI escreveu ao todo 32 encíclicas, e ele também assistiu e testemunhou pessoalmente a Primeira Guerra Mundial, o nascimento e a ascensão da União Soviética Comunista, o surgimento da Itália fascista e da Alemanha nazista, além das primeiras faíscas da Segunda Guerra Mundial. Esses três movimentos ideológicos anti-humanos e que incendiariam a Europa no século XX são muito bem destacados por Pio XI. Na sua Non abbiamo bisogno, promulgada em 29 de junho de 1931, ele faz uma crítica direta e condena o fascismo de Benito Mussolini. Já a Mitbrennender Sorg, promulgada em 14 de março de 1937, é considerada como sendo o primeiro documento público e aberto de um chefe de Estado europeu que condena o nazismo de Hitler. Essas duas encíclicas foram muito bem aceitas. De forma correta, em todos os sentidos, execravam duas ideologias nefastas e totalitárias que criaram sociedades doentes e corrompidas, que, como bem sabemos, culminaram na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, o Papa Pio XI conseguiu despertar a ira e o ódio por parte de Mussolini e Hitler. Mas outra encíclica que merece destaque é a Divini Redemptoris, promulgada em 19 de março de 1937. Se trata de uma carta aberta contra o comunismo ateu de Joseph Stalin, ou seja, uma crítica direta à forma como a União Soviética estava sendo instituída. Há de se destacar que essa não é a primeira crítica aberta ao comunismo oriunda da Igreja Católica. As animosidades entre essa perniciosa ideologia e o catolicismo já começaram desde o momento em que o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels foi escrito. A primeira condenação direta foi a encíclica Qui Pluribus, escrita pelo Papa Pio IX e promulgada em 1846. Nela, Pio IX enfatiza que o comunismo vai contra o direito natural do ser humano, já que ao ser implementado, leva à subversão
revogação radical dos direitos naturais do ser humano e de suas propriedades. Além do que, deseja substituir o Deus transcendente por um Deus imanente ligado ao próprio Estado. O que percebemos hoje como aspectos altamente antilibertários, na concepção do Papa Pio IX, se tratavam de um atentado contra a natureza do ser humano. De cunho juspositivista e autoritário, o comunismo precisa destruir toda a lei natural e com ela o livre-arbítrio, a propriedade privada e a visão transcendente de mundo. Mas ainda tem outro Papa contra o comunismo. Leão XIII, em sua encíclica Quod Apostolite Muneris, de 1878, reforçou os apontamentos de Pio IX e ainda acrescentou que o comunismo se manifesta como uma doença que contamina a alma, uma peste mortífera que invade a medula da sociedade, corrói a sua mente e conduz as pessoas ao perigo extremo. Mas voltando a Pio XI, ele destaca a perversidade do comunismo em várias de suas encíclicas, como a Miserentissimus Redemptor, de 8 de maio de 1928, a 40º Anno, de 15 de maio de 1931, a Caritate Christi Compulsi, de 3 de maio de 1932, a Acerba Animi, de 29 de setembro de 1932, e a Delectissima Nobis, de 3 de junho de 1933, todas extremamente críticas ao socialismo e ao comunismo. A Divini Redemptoris é uma continuação e como que o ponto culminante do pensamento de Pio XI sobre o tema. Em 1937, Pio XI já havia visto o suficiente para compreender que o comunismo soviético estava contaminando as pessoas com as falsas promessas de um mundo perfeito, de um Éden forjado pelo Deus-Estado. Ele viu que a víbora do Jardim do Éden se esgueirava e lentamente era cultuada em muitos lugares do mundo. Há quase 180 anos, mesmo quando o comunismo sequer havia se manifestado na prática, a Igreja Católica Romana havia compreendido algo que, infelizmente, hoje, em pleno 2023, muitas pessoas ainda não perceberam. O socialismo e o comunismo possuem apenas uma única finalidade: perpetuar no poder um pequeno grupo de pessoas. É a aplicação final das ideias de Maquiavel. O resultado é a aniquilação total da liberdade, a constituição de um sistema anti-humano que corrompe a alma, infecta a mente e destrói o potencial evolutivo do ser humano. Vamos então detalhar alguns pontos da Divini Redemptoris e vejamos como Pio XI foi profético em suas palavras. Para Pio XI, o comunismo se manifesta através de agitadores, pessoas que disseminam suas ideias em todos os locais e meios possíveis. Eles não buscam o bem da humanidade, buscam apenas semear pensamentos subversivos que se multiplicam mais em regiões com problemas latentes. O objetivo é fazer brotar a concepção de que o comunismo é o nosso salvador e nada nos faltará. De novo, a percepção de redenção por meio do Estado, que gera um pseudo-ideal de justiça, igualdade e fraternidade, imbuído de um misticismo hipócrita. Os comunistas alegam que eles, e apenas eles, possuem o poder de acabar com as mazelas humanas. As multidões são seduzidas por promessas falaciosas, em um contágio violentíssimo que gera um ardor de um entusiasmo irreprimível, ou seja, pura paixão doentia, ira, vingança e violência. O comunismo também diz que a repartição de bens será feita, todos terão acesso a tudo de acordo com as suas necessidades. Não haverá distinção entre as classes sociais. Coitados, mal sabiam eles que o verdadeiro resultado da dita revolução seria uma coação brutal que nivelaria todos por baixo, colocando as pessoas em trabalhos cada vez mais degradantes e em situação de fome, justamente por aqueles que disseram que iriam o salvar. O comunismo despoja o ser humano do livre-arbítrio e de sua liberdade, que sabemos não ter preço. No ideário comunista, as pessoas são apenas engrenagens idênticas que podem ser facilmente modificadas ou substituídas pelos donos do poder. O indivíduo não importa, prevalece o coletivo. Toda vez que uma sociedade se organiza assim, acontecem os maiores absurdos: massacres, migrações forçadas, experimentos em humanos, genocídios, confiscos de terra, bens e alimentos, fome, miséria, horror, guerra. Prometeram o céu, prepare-se para o inferno. E partindo do princípio que todos são iguais, podemos agora facilmente descartar alguém como se não fosse nada. A igualdade absoluta, além de ser impossível, serve apenas para homogeneizar a sociedade e facilitar seu controle. Em uma sociedade comunista, os indivíduos não possuem propriedades, tudo pertence ao Estado
Estado, os meios de produção servem unicamente para servir às vontades daqueles que prometeram libertar o povo. Para os dirigentes comunistas, você não terá nada e mesmo assim será feliz. Caramba, esse é o mesmo pensamento de Klaus Schwab em seu Fórum Econômico Mundial. Em outro ponto, o Papa afirma que a economia planificada tende a fracassar. O controle absoluto usado como desculpa para abolir as diferenças sociais acaba estrangulando a iniciativa privada. A economia precisa, além de capital circulante, ter inovação e liberdade de indivíduos que enxergam oportunidades de resolver problemas. O Papa Pio XI também enxergou algo latente no discurso dos comunistas: o combate ao matrimônio e à família. Essas instituições são basilares na lei natural humana e são conceitos vitais para o cristianismo. Já para os comunistas, são construtos sociais que aprisionam as pessoas. Portanto, desejam emancipar as mulheres de serem as responsáveis por garantir a perpetuação de suas linhagens. Essa visão, que leva a sociedade ao colapso, é a base do discurso feminista e é o que hoje assistimos mundo afora. O comunismo odeia a família, pois na mente de seus devotos compete ao Estado o direito exclusivo de educar as crianças. Mas e por quais motivos querem isso? Para realizar a lavagem cerebral desde o começo. Dessa forma, a criança cresce completamente doutrinada e dificilmente irá conseguir se erguer contra a causa no futuro. É a formação do novo homem, como eles gostam de chamar. Pio XI também viu que a imprensa atua em uma conspiração silenciosa a favor do comunismo. São organizações poderosas que buscam atingir o monopólio da informação, destruindo a reputação de pessoas, ao mesmo tempo em que protegem tudo o que está a favor da causa revolucionária. Pio XI ficou abismado na época com a ausência de comentários críticos da imprensa mundial sobre os eventos em curso na União Soviética, no México e na Espanha. Também viu que as religiões no comunismo são meros instrumentos da causa revolucionária, atuando em prol do Estado, como se viu depois com o patriarca russo. Por outro lado, as religiões de visão transcendental são o ópio do povo, já que seus dogmas vislumbram uma vida eterna após esta vida mortal, assim afastando as pessoas da utopia do paraíso imanente na Terra, que o comunismo diz que vai criar. Existem muitos outros ensinamentos que podemos tirar da encíclica Divini Redemptoris. São passagens extremamente libertárias de um Papa que conseguiu enxergar como pensamentos que massificam a sociedade e reprimem a liberdade representam a manifestação pura e simples de grupos sociais que se acham acima de tudo e de todos, tiranos absolutos, nascidos para prevalecer perante os demais. Isso é o socialismo e o comunismo na sua essência mais pura. Impossível não se lamentar do atual Papa, o dito Francisco, que já deixou claro em seus diversos posicionamentos sua simpatia com essa ideologia abominável. Seus encontros recentes com o ditador comunista de Cuba e com o comunista indigno que ocupa a presidência tupiniquim nos fazem lembrar daquele ditado popular de inspiração bíblica: diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Não é necessário ser cristão ou católico para compreender a importância dessa encíclica. As palavras nela contidas, se tivessem sido difundidas com mais veemência, talvez pudessem ter criado um alerta vermelho na sociedade, que naturalmente rejeitaria essas ideias tão horrendas e disformes. Palavras de Pio XI. Consequentemente, dotou o Deus de múltiplas e variadas prerrogativas, tais como direito à vida, à integridade do corpo e aos meios necessários à existência, direito de tender ao seu último fim pelo caminho traçado por Deus, direito, enfim, de associação, de propriedade particular e de usar dessa propriedade. Salta aos olhos como a mídia mundial ataca o fascismo e o nazismo, mas luta para preservar o comunismo. Pensando como tática, usaram o fascismo e o nazismo, perdedores da Segunda Guerra Mundial, como bodes expiatórios, enquanto deixavam passar os piores horrores do comunismo. Mas isso foi até a descentralização da informação. Agora vão ter que nos engolir. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!